Olá pessoal, muito bem-vindos ao segundo vídeo da série de como educar o seu filho em línguas estrangeiras. Eu sou o Thales Oliveira, esse é o meu canal, The Brazilian Polyglot, o poliglota brasileiro. E nesse vídeo eu vou estar contando para vocês da história da Bella Deviatkina. Bella nasceu na Rússia e atualmente tem 6 anos de idade, no momento onde eu estou gravando esse vídeo. Mas quando ela tinha 5 anos de idade, alcançou a marca de 8 línguas. Então nesse vídeo eu vou estar contando a história da Bella e da mãe da Bella, Yulia Deviatkina. O que elas fizeram, como elas fizeram, quais foram os métodos utilizados pela mãe, as dificuldades e frustrações durante esse processo de aprendizagem. Tudo explicado passo a passo nesse vídeo para vocês. É importante eu explicar isso porque aí o pessoal vai entender que cada vídeo tem uma continuação e um porquê. Então primeiro nesse vídeo eu vou estar explicando a história da Bella e da Yulia. E posteriormente, como vocês já vão ter entendimento do que se passa entre uma educadora, do que se passa com a filha, quais são alguns métodos que as pessoas utilizam, aí sim eu vou poder desenvolver cada método e poder estar explicando um pouquinho melhor para você estar usando com o seu filho. E aí se você fala bem ou não uma segunda língua, e aí você vai ter um método diferente. E assim por diante. São N métodos e isso eu vou explicar com mais calma nos próximos vídeos, mas nesse aqui vai ser exclusivamente sobre a história. Tá ok? Então vamos começar. Primeiramente, se você não conhece a Bella Deviatkina, eu vou deixar links aqui embaixo na caixa de descrição. Você vai poder descobrir quem é a Bella e se inteirar melhor do assunto. Bom, já adiantando para vocês, Bella é mundialmente conhecida, já apareceu em diversos programas e entrevistas pelo mundo. E a sua mãe também, Yulia, já deu várias entrevistas sobre o tema. Bom, as suas línguas em ordem de aprendizado. Ela aprendeu primeiro russo, porque ela nasceu na Rússia, então sua língua materna é o russo. Depois inglês, francês, chinês, espanhol, alemão, árabe e italiano, por ordem de aprendizagem. Interessante falar também por que eu escolhi a Bella para ser referência nos vídeos aqui para vocês. Bom, primeiramente porque o exemplo dela é surpreendente, mas não só por isso. Vai ficar mais fácil para o seu entendimento, dada a repetição de vezes que ela teve que utilizar as técnicas em diferentes línguas. Bom, a partir de agora eu vou estar contando a história da Bella, como tudo aconteceu, as facilidades, dificuldades de se aprender essas línguas estrangeiras. Lembrando também que esse vídeo é uma tradução de uma palestra onde Yulia Deviatkina, a mãe da Bella, deu em um desses congressos de línguas estrangeiras. Então, para você que ficou curioso e fala inglês, eu vou deixar também o link da palestra. Então eu vou estar deixando o link para vocês aqui na caixa de descrição também, se vocês quiserem estar dando uma olhada. É uma palestra de 1h30, onde a mãe da Bella dá essa palestra em inglês. O que eu vou fazer aqui nesse vídeo é dar uma versão um pouco mais resumida, sem perder nenhum detalhe da palestra Raising Bella in 8 Languages. Educando Bella em 8 línguas. Bom, tudo começou muito antes de a Bella nascer. Quando Yulia ainda estava na faculdade, conheceu o filho da sua professora de francês. O filho da sua professora de francês, aos 7 anos de idade, falava 2 línguas, o russo, como língua materna, e o francês, ambas as línguas fluentemente. Obviamente, Yulia ficou impressionado com o resultado. Somente aos 7 anos, a criança já estava falando 2 línguas fluentemente para a idade dela. E foi aí então que a professora da Yulia apresentou as técnicas que ela estava utilizando com o filho, os métodos, as coisas que elas estavam fazendo para que o filho falasse 2 línguas fluentemente. Bom, basicamente de todas as técnicas que ela usou, a mais eficiente foi, desde o nascimento do filho, a professora de francês falava em um dia com o filho somente em russo e no outro somente em francês. Ela alternava essas 2 línguas cada dia na vida do filho. Um dia em francês, um dia em russo, consecutivamente assim por diante. Então Bella decidiu que queria fazer a mesma coisa quando tivesse um filho. E eis então que Bella nasceu. A Yulia já tinha lido muito sobre bilinguismo e estava impaciente para começar. Então no segundo dia de vida de Bella, Yulia já começou a falar
em inglês com a filha. Eram pequenas séries, eram pequenos intervalos de tempo, começavam com 15 minutos durante o dia e foram gradativamente aumentando. Quando Bella completou 1 mês de vida, Yulia começou a falar com ela em 2 línguas. Um dia ela só falava com ela em russo e no outro dia somente em inglês. Então, por exemplo, segunda-feira, desde a hora que a Bella acordava até a hora que ela fosse dormir, a mãe falava com ela em russo. Na terça-feira, a mãe falava com a filha desde a hora que ela acordava até a hora de dormir em inglês. E aí, assim por diante. Na quarta, somente em russo. Na quinta, em inglês. Na sexta, em russo. No sábado, em inglês. E assim por diante. E aos 10 meses de vida de Bella, era muito claro que ela possuía compreensão de ambos os idiomas. Nessa época, ela ainda não podia falar, mas ela mostrava grande compreensão. Como, por exemplo, os pais, quando pediam algum objeto ou perguntavam onde se localizava algum objeto, ela apontava para mostrar que ela entendia e aonde o objeto estava. E ela também atendia comandos muito simples e claros, como clap your hands, wave your hands, put your arms up, e assim por diante. Pequenos comandos ela já era apta a estar realizando. E foi então, aos 10 meses de vida de Bella, que Yulia decidiu passar algum tempo com a filha em francês, e obteve êxito muito rápido. A Yulia lembra que quando conversava com Bella pelas primeiras vezes em francês, notou a filha muito empolgada e muito interessada pela nova língua. Foi então um dia que ela decidiu mostrar os objetos da sala para sua filha em francês. Depois de repetir cada objeto 2 ou 3 vezes, depois desse processo, Yulia perguntou para a filha onde estavam os objetos que ela tinha acabado de repetir em francês. Por exemplo, eu falava, onde está la porte? Por exemplo, aí a Yulia apontava para a porta, onde se localizava. Basicamente era isso. A mãe falava em francês a palavra e a filha apontava, dizendo onde que se localizava o objeto, mostrando que ela entendeu realmente a palavra e o significado. E Yulia ficou muito surpresa ao perceber que a sua filha acertou todas as perguntas. Foi então que Yulia se deu conta que ela poderia ensinar mais uma língua para o seu bebê. E a partir disso, sempre que a Bella tinha mais uma sessão de francês, ela começava a gritar e pular na sua cama de alegria. Yulia acredita que era a sonoridade da nova língua e que era algo novo que a filha... E era por isso que a filha estava gostando e curtindo tanto o momento. Yulia ficou tão impressionada que decidiu continuar com a sessão e o ensino do francês, apesar de ter um pouco de medo, porque a mãe não dominava tão bem o francês quanto ela dominava o inglês. Mas ela estava apta a proporcionar isso para a filha dela. Agora algumas dicas muito importantes que Yulia utilizou no ensino das línguas com a Bella. Primeira dica, não misture as línguas. Essa foi sempre uma prioridade da Yulia, não misturar as línguas. Se um dia era somente inglês, aquele dia inteiro seria somente inglês. Se no outro dia era somente russo, seria somente em russo. O que acontecia quando era o dia de inglês, mas eles estavam em família, uma reunião familiar, na Rússia, onde todo mundo só fala russo. Então, a mãe deixava ela ter pequenos diálogos com os membros da família, mas após pequenos diálogos, ela voltava a falar com a filha em inglês. E não deixava nunca ninguém interromper a filha em russo enquanto ela estivesse falando com a filha em inglês. É importante também exigir a resposta do filho na língua que ele foi solicitado. Por exemplo, se a mãe da Yulia fizesse uma pergunta para ela em russo e a filha respondesse em inglês, Yulia ia fazer questão de que a filha respondesse para ela em russo. Segunda dica, mantenha todas as línguas em um mesmo nível. Yulia acredita que é importante criar uma rotina para o seu bebê. Dada essa rotina, ela consegue revisar as mesmas situações em diferentes línguas. Se, por exemplo, um dia ela almoça tal horário, assiste o seu desenho favorito em tal horário, e assim por diante,
ela vai ter contato com as mesmas coisas, com as mesmas atividades em diferentes línguas, o que vai proporcionar um bom vocabulário em todas as línguas que ela estiver aprendendo. Terceira dica, seja um bom modelo, fale claramente. A mãe da Bella tentava falar com ela o mais claramente possível, uma voz bem projetada, um bom uso da gramática. Se Yulia não soubesse, por exemplo, o uso adequado da gramática de uma frase no francês, por exemplo, ela não iria falar aquela frase. Ela preferia deixar de falar, não falar nada, do que falar uma frase gramaticalmente errada. Com isso eu não quero dizer que você tem que falar uma gramática perfeita todo o tempo com seu filho, não é isso. É que se você não tem realmente certeza na frase que você quer colocar em uma outra língua, é mais interessante não falar a falar uma frase errada. Ninguém aqui precisa ser perfeito na gramática, a gente tem dois tipos de fala. A fala mais formal, que geralmente é igual à maneira que a gente escreve, e a fala mais coloquial, do dia a dia, que a gente não costuma escrever assim. Esses dois exemplos, esses dois casos, estão ok. O que não pode é apresentar uma fala realmente errada. O que não é interessante é realmente apresentar coisas que você não sabe ou não tem certeza em língua estrangeira. Quarta dica, apresente um bom vocabulário para o seu filho. A Yulia não só repetia as mesmas palavras várias vezes, ela também apresentava sinônimos e antônimos, proporcionando uma grande gama de vocabulário para o seu filho. Então, quando a Bella tinha 2 anos de idade, ela estava apta a falar 3 línguas com aproximadamente o mesmo nível: o russo, inglês e o francês. Bom, eu vou parar esse vídeo por aqui. Ele já passou dos 12 minutos e eu não tenho muito mais memória. Então, o que eu vou fazer é... Esse foi o segundo vídeo da playlist de como educar o seu filho em línguas estrangeiras. Essa vai ser a primeira parte da história da Bella Deviatkina e da sua mãe, Yulia. Eu espero muito ter ajudado você, pai, você, educador. Se você gostou desse vídeo, se você achou que esse vídeo foi interessante, deixa um like nesse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar nos comentários aqui embaixo. E se você conhece outros pais, educadores que querem fazer isso, educar o seu filho também em línguas estrangeiras, compartilhe esse vídeo com outros pais e educadores. Esse é um conteúdo que eu acredito que é muito interessante e pode estar ajudando muitas outras pessoas, muitos outros brasileiros. No próximo vídeo eu pretendo continuar daí pra frente. Então esse foi o primeiro vídeo, contando um pouco de quem é a Bella, quem é a Yulia, o comecinho da história delas e até os primeiros 2 anos de idade da Bella. No próximo vídeo a gente segue daí em diante. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.